Deus, o Senhor, revelou tantas coisas lindas sobre você hoje. Ele falou na intimidade comigo sobre você. Sim, Ele mostrou, Ele revelou coisas que você precisa saber. Ele me inspira a profetizar na tua vida agora, para te dizer que o que você pensa que vai te destruir, na verdade, vai te fazer evoluir. O que você acha que irá destruir você, na verdade, vai te fazer evoluir, crescer e prosperar. Alguém aqui já está acreditando? E pode ficando comigo de coração aberto, porque nesse propósito de destruir o destruidor, você vai sair mais que vencedor. Tu vai sair mais que vencedora. Sim, teve gente que não deu nada por você, né? Teve gente que não acreditou em você, né? Teve gente que descartou você como se você fosse descartável, né? Teve gente que não deu nada por ti por causa que você ainda não era um padrão que uma sociedade exigiu. Mas o que eles exigem não é o que Deus pede de você. E você tem estado na posição do Pai. E por isso também não tem agradado alguns que te cercam. Mas Deus vai limpar o cenário e vai limpar também certas pessoas que se dizem ser amigas, mas na verdade não são e nunca serão. Porque tem pessoas interesseiras ao seu redor que sairão de vez. Tem pessoas invejosas ao seu redor que sairão de vez. E isso é por amor a você, e isso é para o seu bem. Porque Ele te ama tanto, que Ele é capaz de tirar pessoas que você acha que está te fazendo bem só para não te destruir. Ele vai tirar muita gente, mas também vai trazer quem seu coração está esperando. Pega aí, irmã. Eu estou profetizando. Vai chegar uma pessoa que vai suprir todas as suas carências, todas as suas necessidades e vai te ajudar a realizar muitas das suas vontades. Deus sabe qual é a parte que falta dentro de você. Deus sabe qual é a parte que se encaixa no teu coração. E se você confiar, se você entrar nesse propósito, Ele vai enviar. Sabe por quê? Porque tem uma mulher aqui que teve a vida sentimental destruída. Sim, Deus mandou te dizer. E Ele revelou para mim que tua vida sentimental em algum momento foi destruída pelo destruidor. E Ele quer isso. Que você não seja feliz, mas você vai ser. E muito. Ele quer que você não sorria mais, mas você vai sorrir muito. Ele quer que você passe a vida inteira chorando, nos cantos, se isolando, mas Deus não vai deixar mais isso acontecer, porque Ele me trouxe aqui para profetizar. Tu vai sair desse cativeiro que te enclausura, que te machuca, que te faz sofrer. Deus vai resgatar você. Ei, quem está pegando, quem está recebendo? Minha filha, se inscreve no canal, é de Deus. Ovelha, deixa o like no vídeo. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like, minha filha. Minha irmã, se tu está recebendo, faz isso e vai glorificando aqui nos comentários. Clica na setinha de compartilhar e compartilhe nos stories do WhatsApp e do Facebook. Compartilhe. Vai acontecer coisas boas. Pode fazer isso. É forte o que Deus está falando, porque vai acontecer, vai se concretizar tudo, palavra por palavra, letra por letra. Ele sabe quem você é. Ele conhece você. Melhor do que tudo e todos, Ele sabe exatamente quem é você, o que você quer, o que você precisa e o que está te fazendo mal. Irmã, Deus vai te dar novas amizades e você pode romper com algumas que de fato não são amizades. Seu coração é tão bom que até para você se afastar de certas pessoas que você sabe que não está te fazendo bem, você tem dificuldade. Aquela dificuldade de dizer não, você tem. Dificuldade de dizer não. Mas você precisa dizer não. Porque senão pessoas vão acabar te machucando, te fazendo sofrer, te destruindo.
Você tem que saber dizer não. Mas quando você não consegue, parece que o Senhor dá uma mãozinha. Parece que Deus dá uma mãozinha quando você tem dificuldade, né? Compartilha essa live com 7 contatos. Compartilha. Deixa o like no vídeo. Compartilha, eu vou esperar você compartilhar, não tem problema. Ei, tu precisa confiar. Você precisa confiar. Você tem que saber dizer não. Não para pessoas que não merecem você, que não merecem o seu tempo, que não merecem o teu carinho nem a tua atenção. Você pode ter uma amizade e seguir o teu caminho e a pessoa seguir o outro caminho. Sabe uma coisa que Deus falou sobre você? Na Bíblia eu consegui ver isso. Em Gênesis capítulo 33, quando o desejo de um coração de se desculpar com o seu irmão era muito grande e ele teve medo daquele encontro. Ele teve medo do que poderia acontecer com ele. Eu estou pregando para pessoas que têm medo, que vivem o medo, que sofrem por um medo. Só que aquele irmão teve que vencer o medo. E sabe o que faz você vencer o medo? Eu estou falando para você. Sabe o que fará você vencer o medo? O verdadeiro amor, não é o amor, é o verdadeiro amor. Porque a Bíblia Sagrada diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E o amor verdadeiro vem de Deus. Quando uma pessoa ama verdadeiramente a Deus, ela vai amar verdadeiramente você. Agora, quando a pessoa sequer se ama, dificilmente vai amar você. Esse é um grande sinal para uma mulher de Deus que está aqui, para um homem de oração que está aqui. Quer saber se realmente ama? Veja se a pessoa ama a Deus e se ela se ama. Porque tem pessoas que não valorizam nem a vida que têm. Vivem reclamando de tudo, de todos. E isso não agrada a Deus. Mas você tem agradado a Deus. Esse homem se chama Jacó. Ele tem um desejo no coração de se consertar com seu irmão. Porque ele sabia que a vida dele não ia para frente enquanto ele não se consertava com seu irmão. Jacó era o irmão mais novo. Porque ele sentia que ele tinha errado com o seu irmão. E às vezes a vida de alguém não vai para frente porque ela não se conserta com quem tem que se consertar. E você quer ver sua vida indo para frente? Se conserta com Deus primeiro. Depois consigo mesmo e depois com seu irmão, com seu próximo. Porque teu chamado é grande. As bênçãos que o Senhor reservou para ti é grande. E você não pode mais perder tempo. Você tem que recuperar o tempo perdido. E nesse propósito, destruindo o destruidor, você vai recuperar o tempo perdido. Nesse propósito, destruindo o destruidor, você vai recuperar o tempo perdido. Porque se você não destruir o destruidor, ele vai destruir você em algum momento. Ele vai destruir o que você conquistou. Como um dia destruiu sua vida sentimental, como um dia destruiu sua vida financeira, como um dia destruiu sua saúde, e a saúde emocional também. E com isso vai minando, 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 e cadê a fé? A fé vai esvairindo, vai sumindo, vai deteriorando. Sabia? Tudo tem um jeito na vida. Tudo tem um jeito. Tudo. Você não pode se desesperar. Você não pode ter medo. Você tem que vencer o medo. E é com verdadeiro amor.
Você tem que procurar ter ao seu redor quem te faça bem e não quem te faça mal. Pessoas que venham agregar e não te fazer chorar. E tudo isso que Deus está falando aqui, minha filha, é por amor a você, é porque Ele ama você. E você sabe muito bem disso. Jacó só queria se consertar. Ouça o que eu vou falar, porque talvez você nunca tenha ouvido isso. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Jacó, quando avista seu irmão, ele vê que ele não está sozinho. Ele vê que com ele tem 400 homens preparados para a guerra e que haveria ali um possível conflito. Jacó, quando vê que o irmão dele não está para brincadeira, ele teme pela vida e pela vida de suas mulheres, Raquel e Leia, e de seus 11 filhos e seus servos. Sabe o que ele faz? O que todo homem de verdade deveria fazer pela sua família, se colocar à frente. Ele se colocou à frente. E se colocar à frente não é pisar na mulher, não é maltratar a varoa, não é humilhar psicologicamente, é se colocar à frente. Em uma casa, assim como uma empresa, tem que haver uma voz final. A voz é do varão, mas tem varões que se aproveitam disso, humilhar a mulher, e não é assim que funciona. Aí Deus cobra. Tá pegando? Tá entendendo? E esse homem, temendo pela vida da esposa e dos seus filhos, ele se coloca à frente. E pedem que ele fique, que todos fiquem atrás, só que aquele homem está ferido. E alguém ferido, como vai vencer uma batalha? E aquele homem foi ferido porque o anjo, ele lutou com Deus e prevaleceu, e Deus tocou nele, com o poder dele, tocou na coxa dele, na articulação da coxa. Mesmo ferido, ele foi para a guerra. Jacó foi o homem que lutou com Deus, que lutou com o anjo, mas não lutou com o irmão dele. Hey! Jacó foi capaz de lutar com o anjo e prevalecer, foi capaz de conseguir fazer a bênção ser liberada pelo anjo, porque tem bênção que tu tem que lutar, irmão. Mas ele foi capaz de se curvar diante do irmão, que era alguns segundos mais novo que ele, mais velho que ele. Talvez alguns minutos. Ele nasceu agarradinho no calcanhar. Então foi pouco tempo de diferença. Mas era o mais velho, ele tinha que ter uma reverência, uma obediência. Jacó é o homem que luta com o anjo, mas não luta com o seu irmão. Pegou? Jacó é o homem que luta com Deus, mas não luta com o seu irmão. Porque com o irmão dele ele tinha que lutar de outra forma. Como, pastor? Joelho no chão, prostração e adoração ao Senhor. Me explica melhor, vou explicar. Quando ele viu o irmão e os 400 homens que estavam com ele, quando ele viu seu irmão Esaú e os 400 homens que estavam com ele, ele se prostra no chão 7 vezes. 7 vezes. Compartilhe 7 vezes essa live, essa bênção vai te alcançar. 7 vezes. Está no texto, irmã. Está no texto. E curvado ali no chão, o irmão vê aquilo e se quebranta. O irmão sente algo dentro do coração quando vê ele se curvando. Porque tem guerras, tem lutas que você vai vencer com jejum e oração, é com propósito, é com a campanha, é com a busca contínua e com o exercício contínuo da fé. Tem vitórias que tu vai ter, vai receber, tu vai adquirir quando tu lançar a semente. E aqueles que retêm o que deveria dar caem em pobreza, diz as Escrituras Sagradas. Ele está curvado e o irmão dele parece que está quebrantado.
E sabe o que é mais lindo nisso tudo? Que ele se curva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uau. O irmão dele corre. E quando ele vê o seu mano curvado, a Bíblia diz que Esaú parece que vai sentir algo que não sentia antes. Esaú sai correndo ao encontro do seu irmão. E em vez de cravar a espada em seu coração, ele abraça ele e chora. Em vez de ferir ele, de machucar ele, de matar ele, como um dia talvez ele tenha feito, ele abraça e chora, pondo o braço em volta do seu pescoço e o beija. Por quê? Porque tem vitórias que só o joelho no chão vai te dar. Tem conquistas que só a campanha, o propósito, o jejum vai te dar. Tem guerras que você vai ter que lutar de outra forma. Tem pessoas que você vai ter que enfrentar de outro jeito. Porque não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Talvez você tenha lutado do seu jeito. Talvez você tenha enfrentado da sua forma. Talvez você tenha feito do jeito errado. E eu estou te apresentando um jeito que vai dar certo, que não tem como falhar. Vem para esse propósito. O irmão dele chegou para destruir, mas ele destrói a fúria do irmão com o joelho no chão. E esse propósito é para destruir o destruidor. E parece que o irmão dele vai ter uma experiência com Deus ali, não é? Ele beija o irmão depois que Jacó se ajoelhou 7 vezes no chão. Quantas vezes você tem buscado, orado, jejuado e estado conosco aqui? Ovelha, dá uns 7 glória a Deus nessa live para ficar mais bonita ainda, vai. Tem algum superchat hoje? Deus abençoe. Gratidão. Obrigado. Eu sei que não é fácil. Quando você acha que está certo ou está certo de fato, de verdade, e tem que chegar e se desculpar e pedir perdão por algo que você não fez. Solene, Deus abençoe, filha. Mas às vezes, parabéns, filha. Selo preto, Deus abençoe. Igual do pastor. São 24 meses com o selinho aqui. Não, 35 meses. 35 meses. Deus te abençoe, filha. Há grandes recompensas para aqueles que são fiéis, sabia? E você vai ter uma. Depois que ele abraça e beija o irmão, os dois juntos choram. Mas choram muito, copiosamente, intensamente, incessantemente, por um bom período de tempo. Parece que o choro dos dois vai fazer uma lavagem de dentro para fora. Parece que o choro daqueles dois vai fazer um bem muito grande para eles. Ei! O choro pode durar uma noite. Solene, Deus abençoe. Mas a alegria virá pela manhã.
Alguém está pegando? Alguém está entendendo? Alguém consegue captar a mensagem? Percebe que Deus toca na coxa de Jacó para mudar ele por dentro. Porque aquele homem precisava ser tocado. Para que houvesse uma mudança nele. Deus toca por fora em Jacó para mudar ele por dentro. E hoje parece que Deus toca por dentro para nos mudar por fora. Ei! Pega aí, irmão, porque ele está tocando em alguém aqui. A humildade abre portas que os arrogantes fecharam. E existe um toque vindo do altar, e é de dentro para fora a mudança. Alguém consegue pegar o mistério que é forte e profundo? Deus tocou por fora para mudar Jacó por dentro. E hoje Deus toca por dentro por essa palavra que você se alimenta dela para mudar você por fora. Ai, 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 ai. Cadê teu nome aqui? Ei, decanto, cai. Cadê teu nome aqui? Quando Esaú respira um pouco melhor, ele olha ao redor de seu irmão e vê as mulheres e as crianças. E aquilo mexe com ele. Perceba que antes ele não viu as mulheres e as crianças, porque ele estava tão focado no irmão que mais nada interessava a ele. Mas agora ele enxerga quem está com o irmão. Só depois que você resolver as pendências que você vai enxergar melhor ao seu redor. Pendências internas, que são relevantes, que são importantes. E ele fica curioso em saber quem são. E Jacó diz: na bondade de Deus ele me deu esses filhos e essas duas esposas. Aqui são meus funcionários e aqui são minhas conquistas. E seu irmão fica assustado com tudo aquilo, porque o irmão dele vê que Deus tinha abençoado ele. E Jacó diz: olha, meu irmão, sabe aquele grupo de homens que você encontrou no meio do caminho? Foi eu que mandei aquele presente para você. E Esaú, parece que sem entender muito bem, porque Jacó antes parecia tirar o que era dele, agora está dando presente a ele. Olha como Deus trabalha. Esaú vai responder: meu irmão Jacó, eu já tenho bastante. Fique com o que é seu. Mas Jacó insiste e diz: não recuse. Não recuse, por favor. Se é que mereço um favor seu, aceite o meu presente. Esse presente era um sinal de uma reconciliação, de uma união entre duas pessoas. Aceite meu presente. Para mim, ver o seu rosto é como ver o rosto de Deus, pois o Senhor me recebeu tão bem. Quer dizer que ver o rosto do irmão é como ver o rosto de Deus?
Olha como a mentalidade de Jacó mudou, porque ele amadureceu. Antigamente, ele podia olhar o irmão e achar: é alguém que não valoriza as coisas de Deus. Agora ele entende que não é julgando, mas sim honrando o irmão. Por mais que o irmão errasse, ele não deveria ser o juiz na vida do irmão. Por favor, aceite este presente que eu trouxe. Aceite este presente que eu trouxe. E o irmão dele percebe que há uma insistência. E ele diz novamente: Deus tem sido bom para mim e me tem dado tudo o que preciso. Jacó insistiu tanto, que o irmão aceitou o presente. Ei, ovelha, deixa o like nesse vídeo, clica nos 3 pontinhos e deixa o like aqui. Deus te abençoe por isso. Então Esaú disse: bem, vamos embora. Aqui tem uma revelação muito profunda que você vai saber, e se você aplicar na sua vida, abençoada será você. Bem, vamos embora. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Jacó respondeu: meu patrão, o senhor sabe que as crianças são fracas e eu tenho de pensar nas ovelhas e vacas com crias. Se forem forçados a andar depressa demais, nem que seja por um dia só, todos os animais poderão morrer. Ovelha, Jacó, ele parece que preparando o seu irmão para não dar uma resposta direta. Tem momentos que você não pode ser direto ao ponto, você tem que preparar a pessoa. Porque tu pode estragar um momento lindo. Então ele vai preparando o irmão para poder dar uma resposta contrária. Como assim, pastor? Vou te explicar. Isso é muito profundo. Preste atenção. É melhor que o meu patrão vá na frente, Jacó dizendo: vá na frente deste criado. Então agora Jacó é criado dele. Eu vou atrás, devagar, conforme o passo dos animais e dos meninos, até que chegue a Edom, onde o Senhor mora. Esaú vai lá e diz: então deixe que alguns dos meus empregados fiquem com você para acompanhá-lo. Jacó respondeu: não é preciso. Eu só quero conquistar a amizade do meu patrão. Você entendeu? Ele preparou o irmão dele para depois dizer: eu só queria o seu perdão e a sua amizade, mas eu quero seguir o meu caminho, que é diferente do seu. Você se reconciliar com alguém, você pedir perdão para alguém, você se desculpar com alguém, não quer dizer que você vai caminhar junto com a pessoa de novo. Não quer dizer que você vai trazer a pessoa para sua casa de novo. Não quer dizer que você vai ter que conversar com ela de novo. Ele só precisou resolver uma pendência do passado para ele viver bem, ter saúde, prosperar e para ele ser feliz e para ele agradar o Senhor. Eles se desculparam, se perdoaram mutuamente, mas cada um seguiu o seu caminho. Perceba que Esaú quer caminhar com ele, mas ele não quer caminhar com Esaú. Talvez porque ele conhecesse bem o irmão e sabia que o irmão era um pouco diferente de seus pensamentos.
de suas práticas e condutas. E é isso que eu quero que você entenda. Tem pessoas que, por melhor que sejam, não vão coadunar com você, não vão se encaixar contigo. Tem pessoas que, por mais excelentes que sejam em algo que façam, não vão somar contigo, não poderão caminhar com você. E você tem que ter essa sensibilidade. Porque isso é importante para a vida amorosa dar certo. Isso é importante para a vida de amizade dar certo. Para a vida conjugal. Para uma aliança promissora de negócios. Você tem que ter esse feeling, essa percepção. Eles se consertaram. Esaú queria caminhar com ele, mas ele não quis caminhar com Esaú. Mas de uma forma muito delicada, muito sutil, muito mansa. Ele declarou dizendo: olha, eu só quero conquistar a tua amizade. Você pode ser amigo da pessoa e caminhar sem ter ela ao lado, sem ter ele perto. Você pode ser amigo da pessoa e ela seguir para a direita e você seguir para a esquerda. Lhe provo. Abraão e Ló, tio e sobrinho, cada um seguiu o seu caminho, mas continuaram sendo amigos. Que isso, pastor? Como o senhor sabe? Abraão orou por Ló, para ele não morrer em Sodoma e Gomorra, e Deus resgatou Ló. Você consegue entender? Tem pessoas que são muito boas, longe de você. Mas tem pessoa que é boa e Deus vai trazer para perto de você. Parece que Esaú entende que o irmão dele não queria fazer aquela caminhada. Talvez pensou, bem, ele não quer ir agora, mas ele vai depois. E a Bíblia Sagrada diz: naquele dia Esaú voltou pelo mesmo caminho para a região de Edom. E agora eu vou lhe provar tudo que eu estou falando. Jacó, por sua vez, foi para Sucote. Eles caminharam em caminhos diferentes, mas se tornaram amigos, se reconciliaram. Anota isso, porque é para a tua vida esse ensinamento. É para a nossa vida. Não é porque você separou de alguém que você tem que viver brigada, com raiva, com ódio. Não. Sejam amigos distantes e não próximos. Tenha bom relacionamento. Você não precisa viver nutrindo aquele sentimento ruim dentro de você. Libere esse perdão logo. Deixa isso sair de dentro de você. Liberar o perdão é botar o lixo tóxico para fora que está dentro de você. Isso destrói. Isso destrói, corrói, consome, desgasta, machuca, faz sofrer. Isso vai destruindo pouco a pouco você. E o propósito que nós estamos é destruindo o destruidor. Tudo que destrói você nesse propósito vai ser destruído em nome de Jesus, mas eu preciso que você participe dele, se você quiser. Eu preciso que tu participe dele, se você quiser. Naquele dia, Esaú volta pelo mesmo caminho para a região de Edom. Então Jacó, vendo que ele vai para Edom, resolve ir para Sucote. São caminhos distantes, são caminhos diferentes. Foram amigos, mas cada um seguiu o seu caminho. E a Bíblia diz: ali construiu uma casa para si e abrigos para o gado. Por isso puseram naquele lugar o nome de Sucote. Perceba que ele ali construiu. Irmã,
O homem que tem a habilidade de construir um lugar, constrói em outro. A pessoa que tem competência de fazer algo num determinado lugar, recinto, ambiente, fará em qualquer outro. Jacó agora não tem mais o conforto da casa de Labão, ele vai ter que criar seu próprio conforto. Sabe, se você não perdoar aquela pessoa que te fez mal, quando Deus trouxer o presente para a tua vida, você poderá ser capaz de fazer com o outro que fez com esse presente. Como assim? Me explica melhor, pastor. Vou te explicar. Se você era amarga por causa de um homem que não te mereceu, traiu, feriu, agrediu, quando chega o presente de Deus, o novo, prometido, você às vezes, por ter isso entranhado dentro de você, você acaba refletindo nele o que um dia o outro fez em você. Entendeu melhor agora? Se perdoa. Você teve o direito de errar, você não pode errar de novo. Para não perder mais tempo e não sofrer mais. Vem para esse propósito, para Deus te curar, propósito destruindo o destruidor. Você tem que dar um passo de fé. Você tem que resistir. Você tem que reagir. Será que tu perdoa mesmo? Às vezes o que você reflete, o que você faz, pode ser uma situação mal resolvida no passado ou internamente. Você não tem que responder isso para mim, você tem que responder isso para você. Se olha no espelho e diz se realmente você está preparada para esse novo momento. Porque se não tiver, Deus prepara você. Porque quando entramos em um lugar, em uma relação despreparados, ela tem tudo para dar errado. Mas quando entramos preparados, tem tudo para dar certo. Ali constrói uma casa para si e abrigos para o gado. Está chegando casa de presente para alguém. Alguém que está no aluguel. Alguém que está morando de favor. Tem a casa própria. Eu vejo chegando a casa própria, o apartamento próprio. Alguém recebe a profecia? Irmã, quando eu via isso, eu também achava que era distante esse sonho. Mas chegou. Chegou essa oportunidade. Ai, foi tão bom. Não foi fácil não, tá? Mas foi muito bom. Quem aqui mora de aluguel ou mora de favor, escreve. O propósito é para destruir o destruidor. É. Alguém está pegando? Quem aqui tem dificuldades em pagar todas as contas da casa? Às vezes ganha e ganha bem, mas chega lá o inimigo e destrói. Anota o que eu estou falando hoje. Em breve vai chegar um testemunho de alguém que está no propósito, que está nas campanhas, que conquistou a casa própria, o apartamento próprio, um lugar próprio, sítio, fazenda, vai ter esse testemunho. Carro, prepara, filha, porque vai ter esse testemunho. Vai ser melhor do que você quer. Vai ter gente vendendo terreno, vendendo apartamento, vendendo casa, vendendo sítio, vendendo propriedade. Vai ter gente vendendo, porque Deus vai abençoar. Deus vai te dar um lugar novo, só para você ficar. Jacó agora está no lugar e ele batiza o lugar dando o nome de Sucote.
Sucote em hebraico quer dizer abrigos. Deus está abrigando você aqui. Seja bem-vinda, Fabiana. Você que está chegando agora, se inscreve aqui no canal, é gratuito. Clica nos 3 pontinhos e deixa o like. Deus abençoe você. Já estou encerrando. E a Bíblia diz assim, Jacó voltou para a Mesopotâmia. Ei, Jesus. Para Canaã. E ele chegou são e salvo à cidade de Siquém e armou o seu acampamento ali perto. Você lembra da promessa que ele fez no deserto para Deus? Se o Senhor me abençoar aqui nesse deserto, quando ele estava indo para Labão, para a terra do Arameu, seu tio, antes de se casar com Raquel e Lia, se o Senhor fores comigo, me proteger, me direcionar, me abençoar, me fazer prosperar e me fazer voltar são e salvos, eu serei fiel no santo dízimo, darei 10% de tudo que eu conquistar. Esse foi o maior segredo desse homem, ser fiel no santo dízimo e generoso em suas ofertas. A vida dele começou a mudar dali em diante. Ele não tinha nada, ele não tinha ninguém. Ele era um solitário, perambulando por um deserto, sem perspectiva na vida, com algumas promessas, talvez muitas promessas, mas nenhuma delas até então tinham se concretizado, tinham acontecido. Talvez seja hora de você fazer esse propósito e dizer, vou ser fiel no santo dízimo, porque destruir o destruidor, para quem é fiel no santo dízimo? Tem um gafanhoto que tem uma missão específica, destruir. Destruir a vida amorosa, a vida financeira, a saúde. Destruir a vida espiritual. O gafanhoto destrói as 4 áreas da vida de alguém que está vulnerável, que está desprotegido. Sabe, tem pessoas que ganham bem ou ganham até com dificuldade e de repente são remédios, dinheiro com remédio gasto em vão. Que às vezes parece até que suplementando a vitamina resolve, parece. Irmã, é o destruidor. Compra um carro, o carro quebra aqui, quebra ali, bate aqui, encosta lá, prejuízo. Tem que destruir o destruidor. Conhece alguém, vai tudo indo bem. Aí parece que entra uma penina para destruir a relação, tem que destruir o destruidor. Você está entendendo? Oh, Jesus! Jacó chega são e salvo em Siquém. Tudo o que ele queria. E a Bíblia diz que por 100 barras de prata comprou terras dos filhos de Amor, o pai de Siquém, e nelas armou o seu acampamento. Esse homem está rico. Está próspero. Parece um milionário naquele lugar e antes não tinha nada. Ali construiu um altar. Peraí, eu disse. Ali construiu um altar e pôs nele o nome de El, o Deus de Israel. Ele constrói um altar, irmã. Ele constrói um altar. O altar está aqui. O ministério está aqui. Porque cada santo dízimo que você devolve, cada semente que você planta, cada oferta, cada voto, você constrói um altar. O inimigo não pode com a unção que sai do altar. Não pode. Não consegue. As pessoas vão olhar Jacó naquele lugar e parece que não vão reconhecer ele. Porque Jacó mudou muito. Depois que Deus tocou na vida daquele homem, ele mudou de forma exemplar. Só que Deus só pode tocar na vida de alguém que quer
de alguém que quer, de alguém que deixa, de alguém que permite. Deixa ele tocar em você. Deixa ele mudar você. Deixa ele fazer em você o que de fato precisa ser feito. Porque quando Deus toca, minha irmã, uma marca fica em você, uma unção está em você. E quando essa unção está, minha filha, o inimigo respeita e às vezes nem pode se aproximar. Sabe por que Jacó não quis caminhar com seu irmão na tese do pastor? Porque seu irmão era bem diferente dele. Pensava diferente, agia diferente. E talvez Jacó tenha percebido que caminhar com o irmão dele poderia estragar aquele momento lindo. Você tem que ter essa sensibilidade, essa percepção, esse discernimento. Peça a Deus que Ele dá. Já construiu um momento lindo, algo incrível. E se você insistir no que não pode ser insistido, você pode jogar por água abaixo tudo o que foi construído. E você não pode mais insistir no que não está dando certo. Você tem que abrir o coração para o novo de Deus, algo que vá dar certo. Talvez o coração de Jacó quisesse caminhar com Esaú, mas parece que alguma coisa diz: deixa ele ir. Que ele vá para Edom, que você vá para Sucote, que ele vá para a esquerda e que você vá para a direita. Entende tu esse mistério? Minha filha, eu às vezes fico olhando as mensagens que chegam. E penso, oro, apresento a Deus. E às vezes eu vejo claramente qual é o problema da pessoa, o que está acontecendo, mas de fato, eu sinto que não vale a pena falar certas coisas. Porque tem pessoas que querem viver a sua verdade e não a verdade das Escrituras Sagradas. Tem pessoas que sabem onde está o problema, onde está o erro, mas insistem em andar erroneamente ou deixando de fazer o que é para ser feito. Existem regras no mundo espiritual que não podem ser quebradas. Princípios que não podem ser mudados. E a pessoa tem que saber isso. A pessoa tem que ver isso. Jacó talvez demorou um tempo a perceber tudo isso. Tudo o que ele fez e passou gerou para ele o bônus e ônus. Ele era um homem muito rico, muito poderoso, mas em algum momento ele pensou: será que valeu a pena eu ter negociado a bênção da primogenitura e depois ter enganado meu pai e meu irmão porque minha mãe mandou? Porque ele olhava para a perna e via aquela marca no seu corpo que fazia ele andar com dificuldade. Talvez em algum momento ele deve ter pensado: se eu não tivesse feito isso, talvez eu tivesse vivido mais tempo junto com meu pai, junto com a minha mãe, junto com meu irmão, em harmonia. Será que valeu a pena tudo isso? Você tem que botar na ponta do lápis, no papel, e pensar no ônus e no bônus. Se realmente vale a pena. Se realmente vale a pena
pagar esse preço, ou ser melhor, ficar do jeito que está? Porque tem preços que são altos a se pagar. Tem preço que é alto. E muito alto. Então, filha, pensa direitinho se vale a pena, às vezes, sustentar um gênio. Eu vou repetir. Se vale a pena sustentar um gênio, um jeito, um procedimento, uma postura, ou é melhor se quebrantar como Jacó se quebrantou aos pés do irmão, sendo até maior do que ele, sendo até mais rico do que ele, até mais inteligente do que ele. Oh. Consegue tu entender esse mistério? Consegue tu entender esse mistério? Hã? Em algum momento Jacó parou, pensou. Bem, eu talvez não fizesse dessa forma, com a maturidade que ele tem hoje. Talvez ele tenha pensado isso. Filha, em Gênesis 34 conta um episódio que diz, certa vez Dina, ou Diná, a filha de Jacó e de Leia, foi fazer uma visita a algumas moças daquele lugar. Amor, o heveu, que era chefe daquela região, tinha um filho chamado Siquém. Este viu Dina, pegou-a e a forçou a ter relações com ele. E ele a achou tão atraente que se apaixonou por ela e procurou fazer com ela e procurou fazer com que ela o amasse. Entendeu agora? Às vezes o porquê. Pensar e refletir se vale a pena. E o texto diz: Jacó ficou sabendo que Siquém havia desonrado sua filha, porém, como seus filhos estavam no campo com o gado, não disse nada até que eles voltaram para casa. Enquanto isso, Amor, o pai de Siquém, foi falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó chegaram do campo e souberam do caso, ficaram indignados e furiosos, porém Siquém havia feito uma coisa vergonhosa em Israel, desonrando a filha de Jacó. Isso era uma coisa que não se devia fazer. Mas Amor lhe disse: meu filho Siquém está apaixonado pela filha de vocês. Eu peço que vocês deixem que ele case com ela. Irmã, às vezes é melhor perder para não morrer antes do tempo. Ou você acha que tudo que Deus não deixou que você tivesse ou conquistasse foi para punir você? Óbvio que não. Foi para proteger você. Então, por que ele permitiu que eu conhecesse alguém, vivesse bem por um tempo e depois separasse? Porque você escolheu. E ele não vai interferir na sua escolha.
Deus não pode mudar um caráter de alguém só porque você quer bem a pessoa. A pessoa tem que permitir essa mudança. Esse propósito, minha filha, é para proteger você. Proteger você de pessoas ruins, de coisas ruins, de enfermidades ruins. Tudo que vem para destruir, precisamos neutralizar primeiro. Nós precisamos neutralizar o mal, destruir o mal antes que ele destrua a gente. E não é brigando, não é com a força da mão, é com a força do joelho no chão. Você acha que quando Jacó viu seu irmão e seu irmão correu na direção dele, você acha que seu irmão estava brincando com 400 homens ao redor dele? Não. O irmão tinha ido lá, muito provável, para destruir Jacó. Até porque ele não sabia o que iria encontrar pela frente. Mas quando viu seu irmão lá dobrado, curvado, alguma coisa acontece dentro dele. Sabe, você pode estar passando a maior luta aí dentro da sua casa, a maior prova aí dentro, a maior dificuldade. Mas se você apresentar ao Senhor, tudo pode mudar. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe com que pessoas venham desvirtuar você do caminho certo. Não deixe que pessoas venham afastar você do que tem que ser feito. Não deixe as pessoas mudarem a sua mente diante da verdade de Jesus Cristo. Você que está afastado, você que nunca se entregou a Jesus e gostaria de se entregar, escreve aqui nos comentários: pastor, eu quero me entregar a Jesus. Eu quero voltar para o Senhor Jesus, para os caminhos do Senhor Jesus. Pastor, eu quero voltar para o primeiro amor. Escreva aqui. Eu vou orar por você agora. Eu vou pedir para você separar um copo com água. E eu vou orar agora, consagrando a nossa água. Ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais um dia, por todas as revelações, visões e profecias que têm alcançado os nossos corações. Obrigado, Pai, por falar conosco de uma forma clara, precisa, concisa e poderosa. Obrigado por nos alcançar com essa poderosa mensagem profética revelada, por essa palavra impactante que tanto tem abençoado os nossos corações. Obrigado por cada vida que está aqui comigo orando. E por esse momento ser ímpar, precioso, valoroso. Em nome do Senhor Jesus, muito obrigado. Eu sou muito grato a Ti, Pai, por tudo que tem feito, por tudo que tens feito e tudo que fará. Perdoe todos os nossos pecados, Senhor. Perdoe todos os nossos erros, todas as nossas falhas e iniquidades. Tenha misericórdia da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Você que está voltando para Jesus, você que está se entregando pela primeira vez, repete essa oração comigo assim, dizendo: Senhor, eu me arrependo de todos os meus pecados e confesso Jesus Cristo como único, suficiente
exclusivo e eterno, Senhor e Salvador da minha vida. Graças te dou, Pai, porque a salvação chegou até o nosso coração. Abençoado seja você, que compartilhou, que curtiu esse vídeo, fazendo ele ir mais longe, alcançando quem precisa. Em nome de Jesus. Deus, derrama o teu poder em nossa água. Derrama a tua unção em nossa água. Abençoe, Pai. Faça com que cada água separada receba uma porção do teu poder e do teu amor. E que essa água, meu Pai, ao ser ingerida, onde ela tocar, ao ser bebida, consumida, que haja milagre, que aconteça milagre dentro do nosso corpo, dentro do nosso coração. Restaura a saúde, Pai. Restaura a fé. Restaura a vida amorosa dela. Restaura a união. Restaura a vida financeira, Deus. Traga essa vitória, Pai. Em nome de Jesus, pois estamos nesse propósito, para que possamos destruir o destruidor de vez, para que venhamos a vencer em todas as áreas da nossa vida. Eu consagro e abençoo, orando assim, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Escreva amém. E escreva graças a Deus. Pode beber com fé. Respira fundo. Solta o ar bem devagar. E escreva graças a Deus. Escreva graças a Deus. Malaquias capítulo 1, versículo 2. Versículo 1 e 2 e 3 em diante. Esta é a mensagem que o Senhor Deus mandou Malaquias entregar ao povo de Israel. Olha que mensagem dura. Olha o que Deus vai falar aqui. Tem tudo a ver com Esaú e Jacó, tá? Se linka, se encaixa. O Senhor diz ao seu povo: eu sempre amei vocês. Mas eles perguntam: como podemos saber que tu nos ama? Que tu nos amas? Por que o povo fazia isso? O povo fez essa pergunta. Porque estava tudo difícil. E quando tudo está difícil, você começa a questionar. Quando tudo está difícil, algumas pessoas começam a duvidar. Quando Deus fala muitas coisas, Ele mostra, vem revelação e profecia, e você não vê acontecer no teu tempo, você começa a questionar. E Deus não gosta de pessoas que questionam, Deus gosta de pessoas que acreditam no que Ele fala e se submetem à vontade dEle. E esse texto é claro, porque eles dizem: tu nos amas? Como podemos saber? Deus responde: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, Deus respondendo: Esaú e Jacó eram irmãos. No entanto, eu tenho amado Jacó e os seus descendentes. Jacó já tinha partido, mas Deus ainda amava ele, ou seja, ele estava vivo. Então Deus falou que amava Jacó e a descendência de Jacó, e os descendentes de Jacó, porque Jacó gerou descendentes. Olha que forte, que profundo. Mas tenho odiado Esaú. Parece que Deus está falando presente, ovelha. Deus não está falando passado. Malaquias é depois de Gênesis, bem depois de Gênesis. Então parece que os dois são vivos. Mesmo não estando mais nessa realidade. Nessa. É um mistério muito profundo. Eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. Sabe o que distingue Esaú de Jacó? Eu vou te dizer agora. Mas ouça primeiro isso. Tenho odiado Esaú e seus descendentes
eu fiz com que a região montanhosa de Esaú virasse um deserto. E agora as suas terras só prestam para animais. Deus não trata o ser humano como animal, mas as terras de Esaú só prestavam para os animais selvagens morarem nelas. Se os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, disserem as nossas cidades estão em ruínas, mas nós vamos construí-las de novo, o Senhor Todo-Poderoso responderá: se eles construírem, eu destruirei. Olha o que Deus está falando para o povo: pode construir, mas eu destruo. Meu Deus, isso é muito forte. A terra deles será chamada a terra da maldade. A terra deles será chamada de terra da maldade e de nação com que o Senhor está irado para sempre. O que distingue Esaú de Jacó? Fidelidade, generosidade, bondade, obediência, humildade. A pessoa que não é humilde não consegue ouvir isso. A pessoa que só vive para sustentar suas próprias cobiças, em algum momento, vai sofrer muito, porque o destruidor vai pegar. O que é que destrói na Bíblia? Qual é o animal, qual é o bicho que destrói? Um gafanhoto, algo pequeno que destrói coisas grandes. Algo pequeno nem sempre é visto, nem sempre é notado, a não ser quando vem em bando. Muitos. Uma legião de gafanhotos é capaz de destruir plantações, inclusive propriedades. E o que distingue Jacó de Esaú foi o voto que Jacó fez no deserto, dizendo: não tenho nada, mas quando eu tiver, eu vou dar a 10ª de tudo. Ali ele bloqueou as áreas onde os gafanhotos poderiam entrar para devorarem tudo. Se você participar desse propósito, destruir um destruidor, sendo dizimista fiel, o maior beneficiado será você. Suas posses, suas conquistas, suas finanças, suas heranças, seus bens. E a Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. Você sabia disso? Tem pessoas que não se atentam a essa realidade. Você precisa entender da importância desse propósito. O santo dízimo é muito mais importante do que uma oferta, do que um voto, é muito mais importante, porque ali mostra seu caráter para com Deus. Para a sociedade é visível, é notório, mas para com Deus é nesse ato de obediência. Porque se não destruirmos quem pode nos destruir, uma hora poderemos ver desabar tudo que construímos. Tem pessoas aqui que são muito boas. Gente da melhor qualidade, gente fina. Finíssima. Mas por alguma razão, em algum momento, deixou de ser fiel ao altar. Pastor, mas aonde eu vou ser? Aonde Deus está falando contigo. Aonde Deus está mostrando para você o erro, a brecha. O gafanhoto só precisa de uma brecha para entrar. Ele não precisa de uma porta grande, escancarada, aberta. Ele só precisa de uma brecha, de um lugarzinho pequenininho, onde ele possa entrar. Você viu Jesus falando que nesse corpo aqui não tinha apenas uma, mas tinha legiões. E tem legiões de gafanhoto que vêm para destruir. Por que às vezes a vida da pessoa está tão bem, está tudo indo bem, muito bacana, mas de repente
tudo desmorona. Porque alguém entrou pela brecha para destruir. Porque tem casamentos que vão bem, tudo às mil maravilhas, e daqui a pouco começa a destruir porque entrou uma amante, entrou uma penina. A outra entrou, aí destrói. O gafanhoto destrói, filha. Bloqueia essa área para o gafanhoto nunca mais entrar e destruir nem a sua vida financeira, nem sua vida amorosa, nem a sua saúde, saúde emocional, nem a sua vida espiritual. Bloqueia essas áreas. Seja blindada no mundo espiritual, para que não haja destruições, para que não haja devastações. Tem o gafanhoto que entra e destrói, tem o gafanhoto que entra e devora. Devora o corpo, a alma, devora a saúde. Devora tudo que você conquistou, tudo que se ergueu, o império que você ergueu, o legado, ele vai lá e entra e destrói. E não pede autorização porque ele tem brecha, ele tem legalidade, ele vê margem, aqui eu posso. Pastor, eu quero participar desse propósito. O que eu tenho que fazer? Ser fiel no santo dízimo. Primeiro você mude o vocabulário, é santo dízimo, não é dízimo, é santo. Segundo, não se dá santo dízimo, se devolve o santo dízimo. Se dá oferta, santo dízimo se devolve. Comece a mudar isso na sua mente. Eu estou te ensinando, eu não estou te obrigando a nada, eu estou te ensinando. Agora, se você quer saber, porque muitas coisas dão erradas, é porque pessoas não são fiéis no altar. E eu preciso passar aqui olhando nos seus olhos, nas duas câmeras que tem aqui. Tem coisas que ainda não mudaram, não aconteceram e nunca vão mudar se você não for fiel no altar. E tem ovelhas aqui, Deus revela para mim, que já foram fiéis, mas deixaram de ser. Está sendo até fiéis em outro ministério que não está cuidando de você, que não está ensinando isso que você está aprendendo aqui. É uma decisão sua de devolver ou não e de fazer aonde você quiser. Ovelha, eu tenho um cuidado muito grande com as ovelhas que estão dizimistas no nosso ministério. Eu oro nas madrugadas, orei nessa madrugada, orei nas anteriores, desde o início do mês orando. Eu faço um jejum de 7 dias seguidos, consecutivos, por todos os dizimistas do nosso ministério. Mas eu não posso devolver o santo dízimo por você. Às vezes aperta tudo ali, às vezes dificulta tudo de um lado, do outro. É para Deus. Pode ser Deus testando você, para ver se esse mês você vai ser fiel, se essa semana você vai ser fiel, se essa venda você vai esconder, ou se você vai devolver, se você vai tentar burlar. Irmão, essa é uma escolha sua, porque a minha eu já fiz há muito tempo. Uma vez eu era novo convertido e alguém disse para mim, Rodrigo, você quer ver se a pessoa é nova convertida ou não? Eu falei, como é que descobre isso? Como é que descobre? Veja se é fiel no santo dízimo. Você quer ver se uma pessoa vai ser fiel a outra quando casar? Eu falei, como? Se ela for fiel a Deus. E eu comecei a entender. Da importância da fidelidade. Às vezes a pessoa é insegura. Você quer ver uma coisa? No mundo espiritual é fácil você ver se um homem vai te fazer bem ou não, se uma mulher vai te fazer bem ou não. Você conhece alguém, aí a pessoa começa a gerar dúvidas no seu coração, você tem dúvidas sobre ela, perceba se é fiel a Deus. Se fala mal de autoridade espiritual, se fala mal das autoridades seculares. Você lembra do testemunho da irmã? Foi fiel com R$4 no santo dízimo. Depois devolveu um santo dízimo, foi de R$500 ou de 600, eu não lembro. Tudo. Quem era Abraão? Quem foi Abraão? Abraão capaz de entregar o próprio filho. Aí Deus falou, não precisa entregar. Quando ele chegou lá em cima no altar, no Monte Moriá. Foi um teste. Porque o que Deus pede não é para gerar morte, é para gerar vida. O que Deus ensina você a dar, a doar, a devolver,
Não é para gerar morte nem perda, é para gerar vida e ganho. Uau, isso é muito forte. Só que tem que ter humildade para entender e aprender. Eu tenho certeza, filha, que se você chegou até aqui, ficou até esse momento, é porque você tem essa humildade, você tem essa vontade de fazer o certo. E se você quiser ser fiel nesse altar, você vai ver aqui embaixo todos os dados bancários. Você vai ver aqui o Pix CNPJ, o Pix celular. No YouTube está embaixo e no Face está em cima. Você vai ver também a Caixa Econômica Federal, que você pode fazer pela lotérica. O Banco do Brasil, o Banco Itaú ou o Banco Bradesco. Quando você tiver o comprovante, você manda o seu comprovante no link do meu WhatsApp pessoal que está aqui na live. Esse WhatsApp é meu. Você manda seu comprovante e seu nome. Você vai escrever a Arca da Aliança. Os dizimistas eu coloco na Arca da Aliança. Por quê? Porque dizimista tem aliança com Deus. E quem não é? A aliança não é o símbolo da eternidade? Não tem começo, nem meio, nem fim. O símbolo da eternidade. Você consegue ter aliança com quem é infiel contigo? Claro que não. Dizimista tem aliança com Deus. Aliança é uma coisa. Pastor, quero fazer um voto. O que eu faço? Você, quando mandar o comprovante, você escreve lá, voto. E eu vou colocar o voto aqui, ó. O voto, a oferta, eu coloco no azeite consagrado. E os dizimistas eu coloco lá na Arca da Aliança. Deus, recebe essa ovelha dizimista do nosso ministério, essa ovelha que vai passar a ser dizimista. Em nome de Jesus, já começa a abençoar ela, abençoar ele, com todas as sortes de bênçãos, protegendo dos devoradores, dos destruidores, e que venha a autoridade, a unção da autoridade, Pai, para destruir o destruidor, em nome do Senhor Jesus. Essa vitória é tua e ninguém vai te tomar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, mas eu não consigo entregar hoje, é só no final do mês, no meio do mês, no início do mês. Não tem problema. Manda o seu nome no WhatsApp e fala, pastor, pode me colocar no teu grupo de oração privado dos dizimistas, que eu vou ser dizimista a partir de hoje, nesse ministério. No dia tal eu vou devolver aqui o santo dízimo. Vai ser aqui no Ministério Luz para as Nações. Esse é o que você sentiu no coração. Esse propósito é para você ter em mente da importância do santo dízimo e da importância da oferta, do voto. Mais importante, pastor, só tenho um ou outro, é o santo dízimo. Não importa. Isso é o mais importante. Depois a oferta. Depois o voto. Voto e oferta é a mesma coisa. Amém? Um coração para você, que Deus abençoe. Rosária, Tainara, Joyce, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seu pastor te ama, tá? Bebe mais um pouquinho para você, um pouquinho dessa água consagrada. Que Deus abençoe você. Vamos para o WhatsApp agora, tá? Para separar os novos dizimistas.